Existe uma crueldade no olhar humano que ninguém admite. Um instinto biológico silencioso que acontece em menos de um segundo. Antes de você abrir a boca, antes de apertar uma mão ou oferecer qualquer valor, você já foi pesado, medido e sentenciado. Se você parece fraco, você é tratado como presa. Se você parece pobre, você é invisível. Não importa se a sua mente é brilhante ou se seu caráter é impecável, se a sua aparência sinaliza a escassez, o mundo vai conspirar para te manter nela. Maquiavel já avisava há 500 anos: a massa é sempre levada pelas aparências, e o mundo é feito, em sua maioria, pela massa. Você já sentiu isso na pele? Sabe aquele momento em que você entra em uma sala e sente a temperatura cair? Você vê os olhos das pessoas passando por você como se você fosse parte da mobília. Enquanto isso, homens menores, mais tolos e até mal intencionados recebem oportunidades de bandeja, simplesmente porque parecem pertencer ao lugar onde estão. E você ficou parado no portão. Isso não é azar, é a geometria brutal da percepção. E enquanto você não dominar isso, tudo vai trabalhar contra você. A maioria acredita que a pobreza é um estado financeiro. Estão errados. Para o animal humano, a pobreza é um cheiro, é um sinal de vulnerabilidade, e a natureza odeia a vulnerabilidade. Tudo o que vou te mostrar aqui veio direto do Conselho das Sombras. E se você ainda não sabe o que é isso, ótimo, porque o conselho não se explica, ele se percebe. Quando você parece pobre, e não estou falando de roupas rasgadas, estou falando de uma postura diminuída, você ativa um instinto predatório nos outros. Você convida as pessoas a te enganarem. Você convida o mundo a te ignorar ou a te dar apenas as sobras. Mas existe uma forma de hackear esse mecanismo, uma forma de sinalizar poder antes mesmo de possuí-lo. Existe um jeito de forçar o mundo a te tratar com a reverência de um rei, mesmo que seus bolsos estejam vazios. Maquiavel chamava isso de a máscara do príncipe. É a arte de transformar sua imagem em uma arma, para que a realidade se dobre à sua aparência. Mas para usar essa máscara, você precisa entender o erro invisível que está cometendo agora. Aquele sinal sutil que você envia toda vez que sai de casa e que diz ao mundo: eu não tenho valor. Pode pisar em mim. No momento em que você para de enviar esse sinal, a guerra muda de figura. A resistência desaparece. Mas antes, precisamos dissecar por que o mundo pune o visual da derrota com tanta violência. Se você entende esse tipo de coisa, já sabe que aqui é outro jogo. O mundo não é justo, ele é eficiente. E o cérebro humano é a máquina mais eficiente que existe. Ele não quer trabalhar, ele não quer cavar na lama da sua aparência para encontrar o ouro do seu caráter. Ele quer um atalho. A sua imagem é esse atalho. Se você se apresenta de forma desleixada ou pedindo desculpas, você está entregando o veredito contra si mesmo. Você está dizendo: eu já desisti de mim, então você também pode desistir. Entenda, as pessoas não desprezam quem não tem dinheiro pelo dinheiro em si, elas desprezam porque a aparência da escassez lembra o fracasso, e o fracasso é contagioso. Escreva nos comentários: eu dito o meu valor. O fracasso exala um odor que afasta os aliados e atrai os urubus. Quando um homem parece derrotado, ele não parece apenas pobre. Ele parece perigoso para o ecossistema de quem está subindo. O ser humano é uma criatura supersticiosa. Nós fugimos da má sorte como fugimos de uma doença infecciosa. Maquiavel observou que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todo mundo pode te ver, mas pouquíssimos vão chegar perto o suficiente para sentir quem você realmente é. Pense na última vez que você viu um sujeito com a camisa manchada, ombros caídos e o olhar fixo no chão. Você parou para se perguntar qual era a filosofia dele? Ficou curioso para saber se ele era um gênio injustiçado? Não. Você rotulou perdedor, quebrado, evite. Você fez isso instantaneamente, sem maldade, apenas para economizar energia. O problema é que muitas vezes esse homem é você. Nós contamos mentiras para conseguir dormir.
Dizemos, eu sou autêntico, não ligo para o que os outros pensam, me visto pelo conforto. Esse é o vocabulário da vítima. O conforto é o inimigo do poder. A autenticidade sem autoridade é apenas barulho. Quando você parece pobre, você está entrando num campo de batalha pelado. E na guerra, quem está nu não recebe piedade, recebe o golpe final. Quando eu comecei a aplicar o método do conselho, eu percebi uma coisa. Não é que eu falava errado, é que eu falava na hora errada. E quem controla o timing, controla o poder. Existe um fenômeno chamado efeito chifre, o gêmeo sombrio do efeito halo. Se um traço seu é negativo, a mente alheia assume que todos os outros também são. Se seus sapatos estão destruídos ou sua postura está desabando, o mundo assume que você é preguiçoso, desonesto ou incompetente. Por quê? Porque a disciplina é visível. Se você não consegue governar a própria aparência, por que alguém acreditaria que você pode governar um negócio? Se você não cuida nem do tecido que cobre as suas costas, ninguém vai te confiar um contrato de 7 dígitos. O visual é a prova material do seu estado interno. Ou pelo menos é assim que o jogo é jogado. Negligenciar sua imagem é caluniar a própria alma. Você está contando uma mentira visual sobre si mesmo, dizendo que não vale nada, quando no fundo sabe que vale. E o mundo, sendo literal e cruel, acredita em você. Há um paradoxo sombrio no fluxo do dinheiro. Ele só corre para quem parece que não precisa dele. Vá a um banco pedir um empréstimo exalando desespero. Deixe sua voz tremer com a realidade da sua escassez. O que acontece? O cofre tranca. Você é um risco. Agora coloque um homem que precisa do mesmo valor, mas que entra com um corte de cabelo impecável, uma postura de quem tem opções e fala com o tédio de quem está fazendo um favor ao gerente. O cofre abre. Escreva nos comentários: o mundo me lê pela capa. As pessoas seguem a lei da associação. Associamos riqueza com capacidade e pobreza com incompetência. Se você parece que precisa de ajuda, raramente a receberá. Se você parece que pode prover ajuda, o mundo joga recursos aos seus pés. Se você entende esse tipo de jogo, já percebeu que a passividade é um suicídio social. Para o senso comum, fingir é uma palavra suja, mas para o estrategista é pragmatismo maquiavélico. Parecer pobre é sinalizar custo. Parecer poderoso é sinalizar investimento. Ninguém quer pagar um custo, todos querem fazer um investimento. Quando você entra em uma negociação com um visual diminuído, você está implorando por caridade. E a caridade é uma migalha fria e dura, entregue com desprezo. Entenda que as pessoas morrem de medo de estarem associadas ao fracasso. Se um diretor contrata um sujeito que parece desleixado e esse sujeito falha, o diretor parece um idiota. Eu deveria saber, olhe para ele, dirão os outros. Mas se ele contrata alguém que parece impecável e esse alguém falha, o diretor é perdoado. Ele parecia o cara certo, enganou todo mundo, dirão. Sua aparência é a apólice de seguro de quem decide apostar em você. Ao se recusar a jogar esse jogo, você não está sendo verdadeiro, você está sendo arrogante. Você está assumindo que o mundo te deve tempo para descobrir seu valor escondido. O mundo não te deve nada. É seu dever escavar seu valor escondido e pintá-lo de ouro para que até o cego consiga ver. Maquiavel aconselhava o príncipe a ser um grande simulador. Se você está com fome, pareça cheio. Se está ansioso, pareça entediado. Se está pobre, pareça estar apenas viajando incógnito. No momento em que sentem o cheiro de sangue da sua necessidade, os tubarões começam a circular. Vamos descer mais um nível: o cérebro animal. Hierarquias de dominância não são construções sociais, são imperativos biológicos. O que acontece quando um lobo vê uma ovelha mancando? Ele sente empatia? Não. O mancar ativa o instinto de morte. A sociedade humana é apenas uma versão higienizada dessa dinâmica. Nós não rasgamos gargantas com os dentes, nós rasgamos com processos, com ridículo, com exclusão e com ofertas humilhantes. Quando você parece pobre, você está mancando.
Você está sinalizando que não tem aliados, não tem recursos e que se alguém te ferir, ninguém virá te vingar. É por isso que o pobre paga mais juros e recebe menos suporte. Ele é um alvo de baixo risco. Se um comerciante engana um homem de terno sob medida, ele teme a retribuição. Ele teme que aquele homem tenha advogados, amigos poderosos ou que possa destruir sua reputação com um sussurro. Se ele engana um homem em trapos, ele não teme nada. Quem vai ouvir o homem em trapos? Quem se importa? Ao se parecer pobre, você despe sua própria armadura. Você se torna seguro para ser explorado. Escreva nos comentários: eu sou o meu próprio escudo. Eu já vi homens de grande intelecto serem destruídos porque não entenderam isso. Eles achavam que o trabalho os protegeria, mas eles se vestiam como servos, então foram tratados como servos. E quando os cortes de orçamento vieram, ou quando precisaram de um bode expiatório, o dedo apontou para quem parecia que não podia revidar. Se você entende esse tipo de coisa, já sabe que aqui é outro jogo. A aparência é um campo de força psicológico. Ela faz o predador hesitar. E na estratégia, a hesitação do outro é tudo o que você precisa. Naquele segundo em que eles se perguntam: quem é esse homem? Ele é perigoso? Ele é importante? Você venceu. Você ditou o frame da interação. Mas se não há hesitação, se eles olham para você e enxergam uma vítima instantânea, o ataque se torna inevitável. Você pode argumentar que isso é injusto, pode clamar por um mundo onde o caráter seja o único rei. Você também pode discutir com a gravidade enquanto cai de um penhasco, mas isso não vai impedir o impacto. Maquiavel não escreveu sobre o mundo como ele deveria ser, mas sobre como ele é. E no mundo real, o homem que negligencia sua armadura morre. Quem te disse que a aparência não importa? Geralmente são as mesmas pessoas que querem te manter no seu lugar, ou aquelas que já desistiram de lutar. O que vale é o interior, é um clichê inventado para consolar os invisíveis. É uma mentira. O caráter importa para a retenção, mas a aparência importa para o acesso. Sua mente é o produto, seu visual é o marketing. Você pode ter a cura do câncer ou um algoritmo de $1 bilhão. Se você embrulhar isso em lixo e enterrar no quintal, ninguém vai comprar. Marketing não é mentira. Marketing é respeito pelo produto. Se você valoriza sua mente, por que a brigaria em um templo que parece uma ruína? Vestir-se mal e carregar o peso da derrota nos ombros é um ato de desrespeito próprio. O mundo é um espelho. Ele reflete o respeito que você demonstra por si mesmo. Quando eu comecei a aplicar o método do conselho, eu percebi uma coisa. É que eu falava errado, é que eu falava na hora errada. E quem controla o timing, controla o poder. Existe uma dimensão espiritual nisso. Quando você afia sua aparência, você afia sua mente. A disciplina do exterior sangra para o interior. Coloque uma camisa impecável, alinhe a postura e observe seus pensamentos mudarem. Você se torna mais deliberado, você para de pedir desculpas por existir. A máscara se torna o rosto. O homem poderoso constrói o sentimento através da ação, enquanto o pobre fica esperando a vontade chegar. Você não está apenas escolhendo uma roupa de manhã. Você está escalando a si mesmo para um papel no filme da sua vida. Você é o figurante, a vítima ou o protagonista que representa uma ameaça ao status quo. O departamento de figurino está nas suas mãos, mas muitos de vocês estão escolhendo o uniforme do derrotado e se perguntando por que o roteiro é uma tragédia. Se você entende esse tipo de coisa, já sabe que aqui é outro jogo. Escreva nos comentários: a máscara se torna o rosto. Isso vai além do tecido que você veste. Está nos olhos. Existe algo chamado o olhar da escassez. É um vício de pedir desculpas com as pupilas. É o hábito de desviar o olho primeiro, de encolher os ombros ao passar por uma porta, de rir nervoso quando alguém te testa. Esses são comportamentos de um servo. Você pode vestir um mendigo com seda, mas se ele mantiver o olhar de escassez, ele continuará parecendo pobre.
Por outro lado, você pode colocar um rei em trapos, mas se ele mantiver o olhar soberano, aquela avaliação calma e constante do ambiente, ele parecerá um monarca disfarçado. Maquiavel notou que o leão não precisa rugir o tempo todo para ser temido. Ele apenas precisa estar presente. Quando você parece pobre, você é hiperativo. Você explica demais, sorri demais, tenta agradar demais. Isso é sinal de carência. Você está gritando que precisa da aprovação deles para sobreviver. O poder é silencioso. A abundância é calma. Quando você se sente confortável com o silêncio, você sinaliza riqueza. Quando você ocupa espaço sem pedir permissão, você sinaliza riqueza. Tudo trabalha contra o homem que parece pobre, porque a linguagem corporal dele berra: eu estou errado, eu não deveria estar aqui. E o mundo responde: você tem razão, caia fora. Para quebrar isso, você treina o corpo antes de convencer a mente. E isso nos leva ao sinal mais barulhento da pobreza: o ruído. O homem pobre é barulhento. Ele faz ruído com as palavras, com os movimentos, com as reclamações. Ele sente a necessidade de preencher cada silêncio porque o vazio o deixa ansioso. No silêncio, ele sente que está sendo julgado. Então ele fala, revela seus planos, suas inseguranças, suas dívidas. Ele entrega toda a munição necessária para ser destruído e chama isso de ser aberto. O poder é econômico. Olhe para o predador. O tigre não anuncia sua presença até o bote. O CEO no topo da mesa é o que menos fala. O estrategista sussurra. Quando você fala demais, sinaliza que suas palavras não têm valor. Você infla a oferta e quebra a demanda. Para nunca parecer pobre, você deve dominar a arte da boca fechada. No vácuo da sua informação, os outros inventam poder para você. Eles assumem que você sabe algo que eles não sabem. Tudo o que eu vou te mostrar aqui veio direto do Conselho das Sombras. E se você ainda não sabe o que é isso, ótimo, porque o conselho não se explica, ele se percebe. Mas no momento em que você reclama do preço da carne ou de como está cansado, o feitiço quebra. Você se torna mortal. Você se torna comum. Você se torna um de nós. E você não quer ser um de nós. Você quer ser a exceção. Isso se estende ao seu rastro digital. O homem que posta tudo, o almoço, a indignação, cada pensamento irrelevante, parece espiritualmente empobrecido. Ele parece desesperado por validação. A escassez cria valor. Faça a sua presença ser cara. Se você entende esse tipo de coisa, já sabe que aqui é outro jogo. Escreva nos comentários: o silêncio é minha arma. Você pode me dizer que não tem dinheiro para um terno sob medida ou para os adornos da riqueza. Isso é falta de imaginação. Parecer pobre raramente tem a ver com a etiqueta da sua roupa, tem a ver com a manutenção da sua realidade. Um homem com uma camisa barata, mas que está impecavelmente branca, passada e bem ajustada, parece muito mais poderoso do que um sujeito com um moletom de grife amassado e manchado. A disciplina não custa dinheiro. Manter seus sapatos limpos custa tempo. Passar sua camisa custa esforço. Manter seu corpo magro e seu cabelo cortado são investimentos de vontade. Quando você anda desalinhado, você sinaliza caos. Você sinaliza que não consegue controlar nem a entropia da sua própria vida. E se você não governa a si mesmo, como o mundo vai te confiar o governo de qualquer outra coisa? Os ricos parecem limpos. Existe uma higiene específica que sinaliza que eles estão removidos da lama da sobrevivência. O pobre parece empoeirado, desgastado pelo atrito do esforço. Você precisa limpar o pó do seu avatar. É nos detalhes: o salto do sapato, o colarinho da jaqueta, a tela do celular. Uma tela de celular quebrada é uma sirene gritando pobreza. Ela diz: eu quebrei isso e não tenho recursos para consertar, então convivo com o que está quebrado. Não conviva com coisas quebradas, isso destrói sua psique. Maquiavel ensinou que o príncipe deve parecer fiel, humano e íntegro. Note a palavra parecer. Se você dirige um carro velho, estacione na esquina e chegue a pé, com a coluna erguida. Controle a narrativa. Você é o diretor da sua imagem. Corte o lixo do enquadramento.
Se você convida um aliado a um café, escolha um lugar simples, mas domine o ambiente. É melhor ser o mestre de um pequeno domínio do que o servo em um palácio. Há um elemento final que é o mais difícil de aceitar: a sua matilha. Se você está cercado de homens que falam como vítimas e se vestem como derrotados, você será pintado com a mesma tinta. Você é a média das pessoas que o mundo vê ao seu lado. Se você caminha com hienas, ninguém vai te confundir com um leão. Isso exige dureza de coração, mas o objetivo não é ser bonzinho, é ser eficaz. Quando você remove cada sinal de escassez da sua vida, algo estranho acontece. Você para de ser pobre. Não é mágica, é mecânica. Ao se vestir com poder, você é tratado com respeito. Ao ser tratado com respeito, as portas se abrem. Ao entrar pelas portas, você ganha recursos. A máscara convoca o rosto. Você olha no espelho e para de ver uma vítima. Você começa a agir como um competidor. Você negocia mais duro. Você caminha com autoridade. Se você entendeu o que foi ensinado aqui, já sabe de onde isso veio. Os princípios que você ouviu são fragmentos do Conselho das Sombras. O link está no comentário fixado. Mas só entra quem já entendeu o jogo. O mundo está desesperado por força. Ele abre as portas que antes trancava para quem parece saber para onde está indo. Não espere o ouro chegar para polir a coroa. Use a coroa agora. O ouro seguirá o rei. Mas se você ficar nos trapos esperando permissão para mudar, você morrerá neles. Escreva nos comentários: a coroa já é minha.